Cara, pra gente encerrar, uma questão que eu tenho, assim, o que vocês acham de Estevão no Chelsea? Vocês acham que é o clube que hoje tem muitos jovens na Inglaterra? Vocês acham que é um caminho bom pra ele ir pra lá? Ou se fosse o Palmeiras, esperaria mais e pegaria outro clube? Se fosse o Palmeiras, dependendo do dinheiro, não esperaria nada, não. O Palmeiras tem funcionado muito nessa coisa de sustentar o seu projeto de futebol, não só pelo investimento, mas o Palmeiras hoje negocia muito bem essas garotas da base, né? É que o Chelsea tá num momento de projeto muito zoneado, né? Então. Tanto que o pessoal do Strasbourg, por exemplo, tá meio insatisfeito, né? Do time ser meio usado de barriga de aluguel ali e tal. E você não parece entender muito bem. Por exemplo, o Chelsea comprou o Andrei, depois comprou mais 50 volantes e ele foi pro Nottingham Forest e não jogou. Então, assim, eu acho que a coisa teria que ser muito bem explicada. O David Washington, por exemplo, garoto, que eu acho muito bom. Essa temporada ficou mais tempo no time sub-23. Mas eu acho que... O Ângelo tá no Strasbourg. O Ângelo tá no Strasbourg. E assim, então, o Ângelo fez boa temporada e o Andrei, depois que foi pra lá e começou a jogar bem também. Mas qual que é o plano do Chelsea, entendeu? Pra, de repente não frear o desempenho desse garoto. Eu acho que o Chelsea, nessa nova gestão aí do Todd Boehly, ainda tá tateando muito e então seria um risco hoje pra ele ir. Se eu sou pai do coisa, eu não vou pro Chelsea, não. Não, eu falei do Palmeiras porque eu vi uma entrevista, não lembro de qual diretor, falando que se preocupa com o futuro do jogador. Mas pode ser balela, né? O cara chegar com dinheiro e pagar a multa, leva. Não tá errado o clube, né? O clube tá pensando na parte dele. Claro, assim, já desenvolveu o jogador, ele despertou interesse em alguém que compra, o dinheiro é bom pra mim, tá tudo certo. Mas se o jogador puder escolher, eu acho que tem destinos melhores. Porque, claro, aí depende de quem aparecer, né? Mas por dois motivos. O Léo explicou essa questão, mas assim, o Chelsea... Nas últimas décadas, mesmo antes, na era Abramovich, o Chelsea teve períodos de dezenas de emprestados que nunca voltavam. E que ficavam rodando e você nunca mais sabia a lei Piazon. Piazon é um exemplo, assim. Aí o Vitesse, durante um período, foi o clube que teve essa ligação e tudo, principal, né? Que tinha muitos jogadores emprestados. A FIFA começou a botar alguns limites nisso nos últimos anos. Então tem muita coisa que ainda precisa ser melhor regulamentada. O Chelsea está nesse processo, que é um processo que também pode sofrer com algumas mudanças de regulamento financeiro mesmo. A Premier League está agora avançando com a questão de um teto salarial, né? Com uma proposta de ancoragem de valores e tudo. O Chelsea é o clube que mais gastou recentemente e muito baseado naquela forma de você ir amortizando esses contratos. Então você contrata o jogador, dá 10 anos de contrato para você poder ir dividindo essas parcelas na hora do balanço financeiro. Só que essa é uma mentalidade de esporte americano, e que é a mentalidade da diretoria do Chelsea, em que você contrata um cara achando que ele vai ficar lá 10 anos. E no futebol, quantos ficam realmente? E aí você não pensa que daqui a 10 anos ele vai estar, se ele ficar lá, ele vai estar pesando no seu balanço. Eu nem sabia que a FIFA permitia contrato de 10 anos. 10 é exagero da minha parte, são 9 ou 8. 8 anos. Mesmo assim, eu achava que 5 era o limite. Não, assim, ela tem uma previsão de 5 anos, mas ela fala, se a legislação do país permitir, então pode. Então, na verdade, pode. Entendi. Só que aí depois a UEFA passou a falar que a amortização, mesmo que o contrato seja maior, a amortização tem que ser em até 5 anos. Depois do Chelsea Então, assim, os contratos que ele fez amortizando em 8, eles continuam valendo assim. Nos Estados Unidos, quem se deu mal com isso aí foi o Scott Pippen, que assinou um contrato com o Chicago Bulls por 9 anos, se não me engano, ganhando um salário que quando ele assinou pra ele era bom, só que ele brilha, cresce, e ele tá amarrado num contrato de 8 anos e vê o Michael Jordan ficando milionário e ele ali. No futebol é difícil você pensar muito no jogador ficando tanto tempo, porque, em geral, muito rapidamente você decide assim, deu certo ou não deu certo? Quero contar com esse cara ou não quero mais? E outra, aí é aquilo que a gente falava lá atrás. Qual é exatamente o projeto esportivo do Chelsea? Nessa temporada é uma revolução. Uma revolução que demorou a achar uma cara. Acho que tá até ganhando uma cara nessa reta final. Só que o Pochettino vai continuar sendo esse cara? Por quantas temporadas? Existe realmente esse respaldo? Essa filosofia é tão pensando lá na frente assim? Porque a base do time é formada por muitos jovens, que vários têm muito potencial mesmo. Mas não é um ambiente tão fácil de encaixar as peças. Então eu acho que é muito difícil, porque o Estevão claramente tem muito potencial. Agora, você chegar num lugar em que você fica nesse rodízio de cada hora é um garoto que tem chance, cada hora é um que eu acredito, eu vou deixar de acreditar nele, vai trocar técnico, muda a base de estilo de jogo, é muita incerteza. Eu pensaria num destino um pouco mais estável. Você vê um outro time que valoriza o jovem de uma forma melhor na Europa? Eu acho que o normal seria falar Real Madrid.
Aí, você indo para times menores, você poderia pensar, sei lá, na Atalanta, em realidades, né, de outro patamar ali. Ou no futebol português, mas o futebol português já pensa em comprar o jovem com um plano de revender, de valorizar, então é uma perspectiva um pouco diferente. Fui até pesquisar um caso famoso, né, o Biratã saberia de cabeça, mas tudo bem, que é o Bob Bonilla Day, o Bob Bonilla era um rebatedor, né, que fez um contrato lá no Mets, e que não foi bem e tal, ele tinha um contrato bilionário, e aí eles resolveram não dar mais e tal, para comprar o contrato dele. Então, todo dia 1º de julho, esse cara recebe $1 milhão de dólares, sem jogar. Até os 72 anos, todo dia 1º de julho cai um... Eles pagaram isso em anos e anos e anos pra frente. Cara, não dá mais e tal, vamos fazer um acordo aqui e tal. Então, é tipo uma aposentadoria de luxo. Então, ele falou, hoje as pessoas lembram mais do dia 1º. Mais gente me liga dia 1º de julho que no meu aniversário. Pra saber, ok, caiu direitinho e tal, o dinheiro. Mas é o que o Rafa falou, tem essa cultura americana, assim, de vamos amortizando aí. Isso no futebol é impensável, né, cara? O Romário fez vários acordos assim, né? Não, o futebol brasileiro das últimas décadas tem muita gente ganhando dinheiro aí pra essa vida.